Olá, mulheres! Sejam todas bem-vindas ao 8º episódio do Elas Podem, um espaço que nasceu para dar legitimidade e protagonismo feminino a todas essas mulheres, para que juntas nós possamos fazer trocas, trocar ideias, conhecimentos e as nossas conquistas. Eu sou Patrícia Quitero, sou apaixonada por contar histórias reais e de mulheres que fazem a diferença. Então, hoje eu estarei aqui, infelizmente, sozinha. A minha parceira Giovana Lissa não estará conosco. E daqui a pouquinho você vai saber o porquê. O tempo e Deus têm me ensinado que, na verdade, nós não temos o controle de tudo. Esse episódio ele foi pensado em todos os detalhes, como um episódio festivo, para que a gente possa estar comemorando esse momento junino. E, infelizmente, a nossa Gi foi diagnosticada com dengue. Está doentinha, está no hospital, mas tem notícia boa, né? Ela mandou um vídeo que agora vai passar para vocês verem que ela já está melhor, está saindo dessa, e com certeza no próximo episódio ela estará conosco. Oi, meninas! Tô muito feliz com o episódio de hoje, esse tema maravilhoso, Arraiadas Podem. Gostaria muito de estar aí com vocês, mas infelizmente eu tô aqui me cuidando da saúde, tô com a dengue. Cuidem-se todos vocês, que nem era brincadeira, eu achava que não era tão sério não. E agora eu tô aqui nesse estado, mas eu sei que vocês vão ter um papo super legal, que vão se divertir, que vai ser muito colorido, muito bonito, porque afinal, a festa junina é uma época do ano que todo mundo gosta, é uma época muito importante para a economia goiana, para a cultura, para a dança. Eu sou apaixonada por quadrilha junina e sei que temos vocês, representantes incríveis desse segmento. Um beijo enorme à minha parceira Patrícia Quitero, ao nosso público e a vocês que estão aí com a gente. Muito obrigada por terem vindo, meninas. Eu sinto muito por não estar aí com vocês hoje. Mas eu sei que a Patrícia vai receber muito bem, que vai ser um encontro incrível. Com certeza, né? Que vídeo lindo, né? A Giovana, ela realmente tem sido uma grande parceira e eu tenho certeza que logo, logo ela estará conosco, feliz e emocionada como sempre, né? A Giovana, ela tem me ajudado muito, ela tem sido muito parceira, me ajudado muito. Eu falo que ela é a minha geração Z, né? E esse encontro de gerações tem sido muito legal, muito bacana, e eu tenho gostado bastante disso. Mas vamos lá, né? Vamos falar de coisa boa, né? Esse 8º episódio, ele é um episódio muito importante, como eu disse, ele é um episódio festivo, né? Então, a ideia desse episódio é o seguinte: elas podem tudo nesse arraiar. E elas podem mesmo, hein? Então, vamos lá, é que eu quero saber quem está aqui comigo e que vai me dizer agora. Eu vou falar uma por uma e vamos lá, vamos ver. Vou chamar uma por uma aqui. Vamos começar com Elaine Costa. A Elaine é presidente da quadrilha junina Jeripoca. Seja bem-vinda, Elaine. Muito obrigada. Ela tem 29 anos, é Isso. DJ, também. Coreógrafa, quadrilheira. Achei um barato seu Instagram, já te stalkeei. E começou bem novinha, né? Sim. Desde 2006, e eu achei interessante você dizer que você já era a professora das suas colegas quando na escola, ainda na escola, né? Então, fundou a quadrilha Junina Jeripoca, da qual é presidente, né? E que nós vamos saber tudo sobre ela, que hoje é a 4ª melhor quadrilha do estado de Goiás, e no início desse mês ganharam o 3º lugar como a melhor rainha do estado de Goiás. Sim. Queria saber, daqui a pouco quero saber tudo sobre isso, né? A Jeripoca tem 10 casais, é reconhecido por sua apresentação vibrante e criativa, e incorpora elementos tradicionais e inovações no enredo e coreografia. E o tema desse ano, a moda antiga, recordar é viver. É isso? Seja muito bem-vinda, eu fico muito feliz de te receber aqui. Igualmente, estamos à disposição aí. Com certeza, vamos conversar bastante. Vamos sim. A nossa segunda convidada está aqui linda de noiva, gente, que coisa linda.
Ela é a Amanda Lima, ela é a noiva da quadrilha Uai São João, casada, mãe, farmacêutica, especialista em estética, é quadrilheira há 17 anos. Menina, não é possível. Você é novinha demais para falar isso para mim. 17 anos mesmo. Obrigada. Já foi rainha junina bicampeã estadual e vice-campeã nacional. O grupo tem 53 casais, que grupo grande, né? Eu tive a oportunidade, depois eu vou falar aqui com vocês, eu tive a oportunidade de ver um pouquinho da apresentação da Uai São João e fiquei apaixonada. E a Associação de Cultura e Dança da Uai São João foi criada em 2023, né? Tem 3 anos de existência, né? E já conquistou alguns títulos. A 7ª melhor quadrilha do mundo de São João de Campina Grande, na Paraíba. E, como eu falei, são 53 casais. Eu acho que é a maior das que estão aqui. Eu acho que é a maior, é de vocês, né? Pelo menos em número, em quantitativo, numérico, né? E eu achei muito legal quando eu li lá no material de vocês que vocês têm como propósito divulgar e perpetuar a tradição das quadrilhas goianas. Sim. Isso é muito importante para a nossa tradição e para a nossa cultura, né? O tema deste ano, Emílio e o Pé de Milho. É isso? Isso mesmo. Então, seja bem-vinda. Fico muito feliz de te ver linda e de noiva aqui. Muito obrigada. Vamos bater um papo bem legal hoje. Com certeza. E a terceira convidada que nós temos aqui, eu conheço já de alguns anos, já conheci em outros momentos, já fui professora dela, é a Celine Ramos, ela é diretora artística da quadrilha Ribaçaia, é responsável pela criação temática, cenografia, repertório musical, figurino e maquiagem. Nossa, tudo isso? Tudo isso. E ainda é publicitária, casada e atua no marketing da Milk Moo. Exatamente. Né? Que é uma empresa goiana que vocês conhecem, que é do ramo alimentício, maravilhosa, que conquistou o coração de todo mundo fala Milk Moo, todo mundo sabe o que é. Todo mundo ama. Todo mundo ama, eu sou apaixonada. Começou a dançar em 2009, se tornou noiva, né? Isso. Foi campeã como a melhor noiva do estado de Goiás por 6 vezes. Então, assim, é a que tem maior número de títulos. Exatamente. Né? Melhor casal de noivas. E a Ribaçaia tem 34 casais, 8 personagens, 20 componentes na equipe de apoio e 12 diretores. É bem grande, né, Celine? Bem grande, bem grande. É uma estrutura bem bacana, né? Exatamente. É um grupo bem solidificado. Ai, que coisa boa. Então, a Ribaçaia aqui, ela foi eleita 4 vezes a melhor quadrilha de Goiás, eleita a melhor quadrilha do Brasil em 2017, a 3ª melhor quadrilha do mundo, nossa, que chique, em 2024. Uhum. E o tema desse ano, quem inventou o amor? Quem inventou o amor. Ai, que coisa boa. Eu quero saber tudo sobre isso, hein? Daqui a pouco nós vamos conversar e eu quero saber tudo. Vamos conversar. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Patrícia, depois de 15 anos de faculdade aí, de formação, passando te reencontrar. A hora, né? É isso aí, muito feliz. E falando em Milk Moo, aproveitei para trazer para vocês aí, ó. O Arthur mandou um abraço. Tá dado, viu, Arthur? Boa. 2 vouchers para você ir lá e te espero lá no escritório para você conhecer, né? E a gente fazer e fechar as nossas parcerias, mas fiquei muito feliz com o convite de estar aqui hoje. Nossa, muito obrigada. Com certeza eu vou e eu quero levar os alunos. Sim, pode levar, vamos agendar. Quero levar porque eu sou Vai ser um muito prazer. fã. Milk Moo e comunicação tem tudo a ver. Tudo a ver. Maravilhoso, eu adoro. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar? Podemos começar? Podemos começar, com certeza. Tá bom, eu fico muito feliz. Eu tenho percebido, né, que existe uma questão muito importante em Goiás, que é a forma como essa relação cultural e a tradição junina ela tem sido respeitada. Eu quero saber um pouquinho de vocês, falar um pouquinho sobre história e tradição, porque eu acho muito importante. Primeiro porque eu sou doutora em cultura, né, estudo cultura, eu acho que a cultura é muito importante e esse resgate que vocês fazem, esse resgate cultural que vocês fazem, porque isso é um trabalho para além do cultural, é um trabalho social maravilhoso, né? Então, de antemão, eu já digo que é um trabalho exemplar, né? Essa exposição cultural, a forma como vocês lidam, o profissionalismo, né? Como eu havia dito, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver de perto, a gente assistindo a televisão e tal, mas de perto, esse ano eu tive a oportunidade de assistir
uma pequena apresentação da UAI São João, e eu achei, assim, eu fiquei encantada, né? E realmente é encantador, assim, a presença de palco, a forma, o respeito, a postura dos casais. Então, assim, eu fiquei encantada e eu falei que desse ano eu não perco, eu tenho que ir lá e que vai ser bem bacana, né? Então, assim, e aí eu queria saber de vocês, né? E aí eu queria saber para vocês o que que é, né? O que que significa, qual é a grande significação e qual é a grande importância cultural e histórica desse movimento para a identidade de Goiás. Quem quer começar falando? Pode ser você? Pode. É assim, eu acho o assunto quadrilha é um pouco complexo, porque eu acho que todo quadrilheiro e toda quadrilha é sinal de resistência. Porque as pessoas, elas acham que, quando vê tudo pronto, as pessoas acham que a gente teve uma grande rede de apoio, que o Estado está sempre com a gente, que a gente sempre pode contar com isso, mas não é exatamente assim. Todo grupo tem a sua própria resistência. Se a gente não recebe o apoio, a gente faz. Nós somos o nosso próprio apoio. Então, fazer quadrilha no Estado é muito complicado. Mas é um sinal de união, porque se o meu grupo não consegue, eu tenho o apoio de um determinado grupo que pode me ajudar, a gente pega na mão e faz. Está sendo valorizado? Sim, a gente não pode desmerecer. Mas o que acontece? Seria melhor para a gente, como quadrilheiros, se a gente tivesse um pouco mais de apoio, não seria tão arduoso essa batalha para fazer quadrilha, sabe? Mas o que acontece? A gente se junta, a gente faz por amor, a gente consegue, a gente vai atrás e acaba funcionando. E cada um tem a sua trajetória, igual o grupo das meninas são bem maiores do que o meu. Mas o que acontece? Com certeza o início delas também foi tão arduoso quanto está sendo nosso. Então é um processo que a gente não pode parar, mesmo quem já conseguiu, quem está começando, quem está vindo agora, sempre vai ser sinônimo de resistência. Então fazer quadrilha não é fácil. Mas fazer quadrilha é por amor. Então a gente consegue fazer as duas junções, sermos resistentes e sermos amorosos. E aí a cultura nunca acaba assim. A gente vai seguindo com essa mesma pegada de ser resistente, ter amor e ter amor ao São João. E com esse amor a gente consegue levar a cultura junto. Eu acho tão lindo. Eu gosto demais. Eu sou de São Paulo, né? Sim. Eu não sou goiana. E eu sempre, desde pequena, sempre frequentei, né, festas juninas, né, de igrejas, quermesses e tudo mais. E realmente, assim, eu particularmente acho que é um momento tão gostoso, tão intimista, né, de resgate cultural, aquela ideia do resgate do interior, da ideia do interior, de comer aquela comida simples. Eu acho muito bom, eu acho que esse resgate ele é necessário, Com principalmente certeza. para essa geração nova aí, que não sabe o que, que é colocar, eu falo que eu fico brincando, né, que não sabe o que, que é morder um milho de verdade, né? Ele só sabe comer o milho no pratinho, essa Manteiga por geração com a cima. manteiguinha, Verdade. não sabe o que, que é Prontinho. dar aquela mordidinha no milho, né? E isso está acontecendo, porque a gente vai apresentar em algumas escolas, hoje em dia é muito difícil uma quadrilha tradicional mesmo. Hoje os Eu meninos, ia falar os sobre meninos isso. estão dançando uma quadrilha misturada com TikTok, é alguma triste coisa pro assim. quadrilheiro. A Nós gente vamos não chegar lá, consegue nós mais vamos ver aquelas chegar lá. tradições, sabe? É muito importante a gente Exatamente. tentar manter. E eu acho que isso que está acontecendo nas escolas é reflexo do que eles estão vendo. Porque eu me lembro, na minha época de já ensino médio e tudo mais, a gente até chegou a fazer uma quadrilha, a gente tinha vergonha. A gente fica meio vergonha. Agora não, né? Agora tá tudo misturado, Sim. funk, Sim. eletrônico, então agora tá bem mais interessante isso. Daqui a pouco a gente volta sobre isso. E vocês acham realmente que esse afeto, né, e essa entrega pelo movimento junino, ele é importante, assim, qual é a importância disso para a sociedade? Como que você vê isso? Então, como a Elaine disse, se não fosse por amor, eu acho que talvez todos que estão aqui já teriam desistido do São João, né? A gente luta bastante, a gente se entrega bastante. E aí, quando o público vê a quadrilha lá se apresentando, acha tudo lindo. Mas quando lá no início você vai atrás de um apoio, de um patrocínio, de uma ajuda, a quantidade de nãos é muito maior do que a quantidade de apresentações que são marcadas na nossa agenda. Então, as pessoas veem aquele trabalho pronto, mas na maioria das vezes elas não sabem o que se passa ali por trás para a gente conseguir colocar um grupo em pé.
Então, a gente passa por muitas dificuldades, né? Não só dessa questão de apoio, mas desde a produção, desde você ter ali o dançarino, que passa pelas suas particularidades também em casa, nas suas vidas, enfim. É muito complicado, mas a gente faz porque a gente vê essa necessidade, né? O São João, como a Elaine disse, como você também tem perdido aquela raiz, né, da cultura, e a gente precisa manter essa chama acesa. O trabalho do quadrilheiro, acho que além de construir uma quadrilha para poder fazer um trabalho, seja ganhar um dinheiro com isso, para poder colocar a quadrilha no tablado, eu acho que a principal motivação nossa é resgatar essa cultura, não deixar isso morrer. Então, acho que dia após dia, todo quadrilheiro ele tem feito esse trabalho de não deixar a quadrilha se perder no meio da modernidade e manter essas raízes. E você falou algo interessante, que é a ideia de que algumas pessoas têm de que cultura tem que ser gratuito. Exatamente. De que, é bonito, é lindo, mas ela chega do nada, ela tem custo, é muito alto, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre os custos dessas fantasias. Eu estava verificando alguns vídeos e até no caso do Arribaçaia, vocês têm personagens. Então, eu acredito que a performance, essas pessoas, as vestimentas e tudo que envolve a construção dessas narrativas deva ficar muito caro, né? Como uma escola de samba, né? Muito caro. Que, com certeza, a gente sabe que cada integrante acaba pagando a sua, né? Mas existe, não é só isso. Em partes, pagando em partes. Em partes, né? Porque ainda tem o carro alegórico, tem as outras coisas, e, enfim, tem tanta coisa que envolve isso, né? O ano passado mesmo, nosso projeto, as pessoas não imaginam, e acho que quando a gente fala, todo mundo fica surpreso. Mas nosso projeto do ano passado foi R$260 mil. Para colocar a quadrilha em quadra e participar de tudo que a gente participou e construir tudo que a gente construiu. E aí precisa de ajuda, né? Precisa de apoio. Muita ajuda, a gente né? precisa. Não é só aplauso. Não, né? exato. Como se a gente costuma falar, a gente não gosta só de prestígio, a gente precisa de mais. Com né? certeza, né? Só de aplauso. Nem só de aplauso se vive, não é verdade? O mercado que a gente movimenta é muito amplo, né? Muito grande. É roupa, é sapato, é cenário, equipamentos, né? Lonas, impressões, pirotecnias. Né? Pois e aí e são amplo. Muitos empregos, Sim. né, que giram. Então, assim, tem que ter esse retorno, né? Sim. Tem que ter esse reconhecimento. Uma valorização, né? Não, com certeza. E vamos falar um pouquinho de impacto social, né? Eu acho que o impacto social é importante porque a cultura, né, o resgate da cultura é importante, mas quando isso chega na sociedade e você começa a ver que isso transforma a vida de pessoas, de jovens, né, de centenas de jovens que deixam de ficar à toa, de às vezes ficar mexendo com coisa errada, com droga e tudo mais, e começa a se empolgar por um projeto lindo como esse, né, eu fico imaginando, principalmente na periferia, né, porque não tem tantas oportunidades, aí de repente tem lá um grupo que dança e aí acaba envolvendo. Eu acho que é um pouco semelhante à relação com o esporte, né? Isso. Com certeza. E isso acaba ajudando, né? Sim. E tem um projeto que o Arribaçaia ajuda lá, né, na região leste. Eu queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, a gente sempre teve um cunho social por trás daquilo que a gente faz, então alguns acontecimentos que a gente vê na sociedade mesmo, a gente tenta buscar para o que a quadrilha consegue colaborar com aquilo. Então, a gente já teve desde escolinha de esporte mesmo na região, que a gente já fez lá na nossa região, mas nós já tivemos casos desse resgate mesmo que você falou, de componentes nossos que a família procurou porque estavam afundados nas drogas e via que aquilo ali era uma saída. Já teve caso disso, mas tiveram 2 casos que me marcaram muito na quadrilha, que foram de uma dançarina, de uma dama, que me chamou um dia para falar que estava ali. Tô até arrepiada. Porque era o momento dela sair de casa e não apanhar do marido. Nossa. Então, quando ela estava lá, ela precisava estar ali para fugir dessa realidade dela. E em 2019, nós abordamos a depressão na nossa temática. E até hoje, na nossa estreia mesmo, esse final de semana, teve um componente que falou sobre essa história. Nós temos 2 dançarinos nossos que dentro de casa passaram por isso. Uma que falou que se permitiu, viu a nossa apresentação em 2019, se permitiu mais um ano de vida,
porque ela estava pensando em fazer aquilo que ela não devia, para poder dançar na quadrilha no outro ano. E outra componente nossa que falou que a vida dela foi salva depois de assistir a Ribasaia. Então, quando a gente escuta esse tipo de relato, a gente vê o tamanho que é o movimento junino. Coisas E a que responsabilidade, a nossa né? responsabilidade, a mensagem que a gente quer passar. Então, a gente tem buscado isso ano após ano, em trazer mensagens para que o público seja tocado não só pela dança, não só por aquele momento. Como eu te falei quando a gente estava batendo papo aqui antes, o ano passado nossa temática foi sobre o autismo. E foi, assim, abraçado de uma maneira que nem a gente esperava. Onde a gente chegava, tinha alguém que tinha um caso para falar, tinha alguém para abraçar a personagem principal, para falar que se sentiu acolhido com a nossa apresentação. Então, eu acho que trazer isso para dentro do Arraiá, tocar as pessoas além da dança, é aquilo que a gente tem buscado fazer. E eu acho que essa inclusão, ela passa também pela questão da diversidade, né, Elaine? Porque eu acho que é importante acolher, né? Então, os vários grupos, as pessoas. Então, assim, eu acho tão interessante quando as pessoas se veem acolhidas. Então, às vezes é um grupo LGBT, né? Eu tenho vários amigos que fazem parte, que participam e que se sentem parte, né, Amanda? Sim, Isso sim. é legal. Eu vou até adiantar que a central da nossa temática esse ano é isso. Ser diferente é normal. Nós vamos trazer para o tablado, assim, já adiantando algumas coisas que eu vou falar mais na frente, que diferenças de gênero, de cor, de religião, né, são aceitas, sim, devem ser aceitas, precisam ser aceitas, né? O ser diferente é normal. E é missão da cultura, eu acho que é uma missão nossa de aceitar, de resgatar, de essas pessoas que se sentem excluídas da sociedade por serem diferentes, né? Faz parte, né? É educativo. Né? Eu falo Sim. que é uma relação educativa. Que bacana, quero saber mais, né? Quero saber tudo. Bom, e agora eu queria falar um pouquinho sobre essa profissionalização, né? Que coisa linda, né? Eu fico tão feliz quando eu vejo que existe um processo de profissionalização e, principalmente, quando eu vejo mulheres à frente disso, né? E as mulheres, eu sei que a gente sempre toma partido das coisas, a gente se mete mesmo, e eu fico feliz de ver, assim, porque todas as pessoas que eu converso, né, tem entre membros da diretoria mulheres que estão à frente, no caso, Elaine presidente, é noiva, é diretora artística, então, assim, sempre tem essa coisa. Como é que é essa equipe? Me fala um pouquinho dessa profissionalização do trabalho, né? De profissionalização, porque realmente para mim é contagiante, né? Ver o quanto isso é importante e quais foram os principais desafios para chegar a essa profissionalização. Quem começa? Posso? Vai lá, fica à vontade. Eu acho que, assim, é como você falou, a mulher, ela, querendo ou não, ela toma frente, ela faz acontecer, né? A gente precisa ter, assim, um esteio do nosso lado e as nossas ideias, o jeito da mulher fazer tudo ao mesmo tempo, enfim. Mas eu me lembro que quando eu entrei na Ribasaia, lá em 2008, a gente ainda estava caminhando, o grupo novo tinha nascido em 2005 e a gente foi galgando esses degraus, né? E aí já falei, vamos mudar isso aqui, vamos mexer isso aqui. E aí falando de mulheres muito fortes, queria aproveitar para mandar um abraço para minha sogra, que é a nossa primeira dama, né? Oh. Ela é um braço muito forte na nossa quadrilha e quando ela quer, quando ela não quer. E aí quando ela bota uma coisa na cabeça, meu sogro, que é o presidente, que lute para fazer o que ela quer. Então, tendo mulheres à frente é muito importante porque a gente tem essa mente mais aberta, essa mente mais ágil e tudo mais. E esse ano também a nossa quadrilha foi coreografada por uma mulher. Só ela, só uma pessoa coreografando. Então, também mandar um abraço para a Vanessa, que a gente se conectou muito. Então, é uma quadrilha que tem esse olhar feminino, apesar de ser um tema forte e até mais voltado para o masculino. Mas eu acho que as mulheres na quadrilha junina têm tido, assim como eu sei que a Elaine tem essa liderança na quadrilha dela, a Amanda também lá na UAI, eu acho que a mulher tem tomado o seu lugar e é importante a presença da mulher. Eu acho que sem a mulher fazendo acontecer, talvez muita coisa não teria acontecido. Sim, com certeza.
Com É. certeza. O meu esposo é o presidente e marcador da UAI. Hum. E a frase que ele sempre usa é: as melhores decisões que eu tomo é quando eu escuto a Amanda. Ai, viu? Ele tá Então, certo. assim, esse jeitinho observador que a mulher tem, essa sensibilidade, com certeza faz a diferença. Faz. Nós temos várias mulheres à frente da nossa quadrilha que são importantíssimas. Minha mãe, Tiara, não vou citar nomes porque eu vou esquecer, Depois eu... mas são pessoas muito importantes, várias mulheres fortes. E eu costumo dizer aqui nos episódios que é o nosso sexto sentido, né? Nós temos o senso, a gente sabe quando aquilo vai dar errado, parece que a gente pressente que aquilo ali não é bem por aí, o caminho não é bem esse, né? Eu acho interessante, até porque são poucas marcadoras, que eu falo que é uma das minhas funções aqui na quadrilha. Geralmente, quando chega uma mulher, as pessoas já perguntam assim, será que vai conseguir? Será que tem o mesmo potencial para entregar? Mas eu acho que nós, mulheres, nós temos uma força interna que não nos permite serem limitadas e podadas e cortadas. Então, assim, a gente já nasce com essa vontade de, por que eu não posso fazer? Por que eu não vou atrás? A minha diretoria da minha quadrilha é inteiramente feita por mulheres. Olha só. Todas, Olha que não tem um beleza. homem, sabe? Tenho, mas o que acontece? Ele não é 100% da minha diretoria. A minha quadrilha é composta inteira pela minha família. Eu sou a presidente, eu sou a figurinista, marcadora e diretora artística, faço o meu enredo ainda, e não é uma questão de ser individual. É um sonho, e quando a gente tem um sonho, a gente mantém ele perto até a gente se concretizar para esparramar isso. Com certeza. Então, da minha cabeça sai a ideia, eu tenho a minha mãe que vai lá e borda, tenho a minha irmã que me ajuda na coreografia, então a minha diretoria imposta é só por mulheres. A minha diretora de marketing é mulher. Eu tenho um rapaz que está entrando agora, porque agora que a gente está começando a se firmar para ver se a gente consegue estabilizar funções, porque a gente não pode esparramar algo que não é concreto. Depois que está feito, a gente vai começando a dar oportunidade para outras pessoas. Até essa preocupação, eu acho que é feminina, né? De arrumar a casa para depois encaminhar isso, né? Isso somos nós mesmos, né? É a forma como a gente lida com as coisas, porque, na verdade, isso é uma imposição, né? Nós somos, a sociedade nos impõe essa perfeição, né? Então, nós temos que sempre estar lindas, impecáveis, sermos competentes, não é assim? É o peso que a gente carrega. Isso é cultural, a gente vem carregando isso e a gente carrega. E a gente dá conta. A gente dá conta, né? E também se a gente não der conta, tudo bem. Se a gente não der conta, a gente pede outra mulher para fazer. Não é isso. A gente pega na mão da outra e fala, vamos comigo? A gente faz um grupo enorme de mulheres e dá certo. E eu lembro que o ano passado até a Elaine falou comigo para essa questão de troca de quadrilha para quadrilha, né? Sim. Estamos precisando aí de uma força. Eu falei, moço, pode ir. Foi mesmo. Vai dar certo. Foi mesmo. Gente, e uma outra coisa que eu queria saber, assim, é a questão da visibilidade na mídia, da comunicação, né? Porque eu tenho percebido que as redes sociais têm auxiliado bastante nesse processo de visibilidade, de profissionalização, né? Sim. E eu conheço alguns, né, alguns alunos que são, inclusive a Ana Júlia, né, que foi minha aluna. Sim, minha diretora de marketing da ela tá, que legal. Ela é a nossa diretora de marketing. Maravilhosa, foi minha aluna na Unialfa. E um beijo. E ela... É meu braço direito, eu não faço nada sem você, inclusive. Não é? Sim. Maravilhosa, eu adoro ela. E aí eu percebo, assim, que existe essa preocupação de comunicação, mas, sobretudo, o que eu queria falar bastante é sobre essa questão da performance das narrativas, né? Essa profissionalização, eu acho lindo a forma como vocês estão lidando não apenas com a beleza estética de figurinos e essa questão toda, mas principalmente a preocupação do storytelling, de contar histórias, de vocês envolverem as pessoas, eu não sei se vocês chamam de seguidores ou de público, né? O público, de uma maneira geral, nas histórias. E aí eu percebi, a partir dos temas, né, que vocês se preocupam em cada tema contar uma história, não apenas ser uma dança, mas contar uma história, envolver as pessoas. E aí eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre o seu tema,
né? Eu queria... Vamos começar com você, Amanda? Vamos. Vamos lá? A Amanda já deu um Emílio e o Pé de spoiler aí. Milho. Então, já comecei falando, né? Emílio e o Pé de Milho. Uma história muito gostosa, lúdica, que vamos contar esse ano. Milhópolis foi criado especialmente para a Junina Uai São João esse ano. E tá tudo muito lindo, as meninas parecem umas bonecas, você vai ver. Vamos passar essa mensagem central, né, de que o ser diferente é normal. Nós temos na nossa quadrilha uma deficiente visual, temos um deficiente auditivo, né, e várias outras diferenças, né, de gênero, de cor, de religião. Então, nós temos essa missão, né, de acolher a todos, né. E é Emílio e o Pé de Milho. E aí Sim. a história gira em torno dessa pessoa. Sim, nós... Parecida mais ou menos com a história do João e o Pé de Feijão, Ah, que legal. né? Mas contada de uma forma mais junina. Lúdica. Isso. Ai, que bonitinho. Um pouco mais diferente, trazendo para esse universo junino. Do Pé de Milho. Ah, gente. Milho é bom demais, né, gente? Com certeza. Eu acho que milho... Eu É falo minha comida favorita. Não é? Tudo com milho fica bom. Tudo com milho é bom, é doce, é sal. Eu falo que eu sou paulista, mas foi o milho que me conquistou. Né? Então, eu me considero goiana porque tudo que é de milho é ótimo, eu adoro. E eu acho que o milho, ele quentinho, ele no frio é bom, no calor é bom, é pipoca, tudo é bom. Com certeza. Com certeza vai ser um sucesso. Vai, sim, te esperamos lá, viu? Não, eu falei que esse ano não passa, esse ano eu preciso. E o seu tema? Vamos lá? Vamos. Fala do seu tema para mim. Eu anotei aqui em algum lugar, não estou achando, mas eu vou achar. Qual que é o tema do... é o do... A moda antiga. A moda antiga. Recordar isso, é viver. Recordar é viver. Isso. Me conta do seu tema. Então, justamente, esse é o segundo ano da Junina Jeripoca, né? O ano passado nós viemos com a temática Matuto Hostilizado. A gente sempre tenta conscientizar as pessoas do que elas... da atualidade, mas não esquecer do passado. E devido aos lugares que a gente estava apresentando, a gente ouvia muitos comentários assim, nossa, cadê aquela coisa antiga? Onde é que tá as tradições? Porque assim, a gente tem o direito... Né? E cobra. A gente tem o direito de estilizar, mas as pessoas saem de casa para ver aquela quadrilha antiga ainda, sabe? Mas também a gente não pode seguir a modernidade, porque a geração passa, a história passa. Então, o nosso objetivo é ter uma balança para fazer as pessoas terem aquela nostalgia bacana e também ter a modernidade da quadrilha junina como ela é hoje. Então, nós vamos embarcar nisso, nós vamos fazer um túnel do tempo para recordar as pessoas do tempo que era bom, de como elas se vestiam. Mas, para falar a verdade, nós vamos falar sobre o amor. Nós vamos mostrar como as pessoas eram conquistadas antigamente. Porque tem até um pedaço da quadrilha que a gente fala que hoje em dia olhou, casou. E antigamente, para conquistar, não era somente assim. Então, nós vamos falar sobre as cartinhas, sobre o correio elegante, sobre como deveria ser conquistada para ser pedida em casamento. Então, a gente vai tocar em alguns assuntos assim. Então, o amor à moda antiga isso, mesmo, né? Isso, mas está super tranquilo, a gente não precisa esconder nada esse ano, somos livres assim. Então, a gente não precisa esconder nada de ninguém. Então, a gente vai falar sobre o amor, porque nós estamos querendo, nosso objetivo é alertar as pessoas, assim, será que eu devo casar com uma pessoa que eu mal conheci? Será que eu preciso ser conquistada? Porque hoje em dia você conhece alguém, depois você junta com esse alguém, você forma uma família com alguém, quando você para pensar, você não teve um casamento, você não sonhou com aquilo, você não sabe muito bem se você casou por impulso ou se você foi conquistada. Então nós vamos falar sobre uma jovem moça que conheceu um rapaz num baile funk, e decidiu casar. E a mãe dela é a moda antiga e vai levar ela lá para o passado para entender como se deve ser conquistada, porque na época nem na mão podia pegar. Então nós vamos lembrar as pessoas sobre a conquista do amor, rematando as músicas do passado. A gente vai dançar muito Celi Campelo, vestido de bolinha amarelinha, voltado para o São João. Vai ser nossa, que legal. Uma junção de coisa boa. Isso é muito bom porque é nostálgico, né? Sim. E existe uma tendência da nostalgia dos anos 2000. Sim. Então, assim, vocês estão na vibe Sim. do que está acontecendo, né? A gente tem acompanhado, a gente que acompanha com os jovens e tudo mais, existe uma tendência fortíssima
na comunicação das marcas e dessa ideia de trazer o retrô, né? Com certeza vocês vão ganhar muitos seguidores aí, vai ser bem legal. Obrigada, fé em Deus. Esperamos. E é isso, Eline. Quem inventou o amor? Quem inventou o amor? Esse ano a nossa temática é essa, né? Ah. E você falando sobre storytelling, me passa um filme pela cabeça, porque há anos a Ribasaia vem construindo histórias, né? Histórias que tragam um sentido no São João, no nosso enredo. Então, nós já falamos de fé, nós já falamos sobre a saudade, nós já falamos, até foi o que a gente trouxe esse troféu do Campeonato Nacional, né? Nós falamos sobre as superstições, sobre a sorte. Nós falamos sobre o artista, sobre a importância do artista no meio junino, principalmente, que foi em 2023. O ano passado nós falamos sobre o autismo, então sempre tem. Em 2019 nós falamos sobre a depressão. E esse ano quem inventou o amor foi para trazer algo que a Ribasaia ainda não tivesse feito, né? Então, a gente sempre traz um tema lúdico, um tema mais social, um tema mais sério, e esse ano a gente trouxe um tema bem forte, que é sobre o vaqueiro nordestino, né? Na verdade, não é sobre o vaqueiro, mas nós utilizamos a figura do vaqueiro para poder contar a nossa história. Então, a nossa história gira em torno de Raimundo. Nós usamos Raimundo e Jacó, que é o noivo e o marcador, porque Raimundo e Jacó é um dos vaqueiros mais importantes na literatura, na história aí da vaquejada, né? Então, o Raimundo, numa lida ali, na corrida com o boi, no dia do casamento, ele cai do cavalo, perde a memória, e aí ele não se lembra mais quem ele é. Cai do cavalo, literalmente? Literalmente. Ah, ele sim, cai no literal. no literal, cai do Sim. cavalo no chão, você está bem falar, o Igor tá fazendo maravilhosamente bem, inclusive. E aí ele perde a memória, e aí como a Elaine falou, não precisa esconder mais nada, porque a gente estreou no domingo, e aí a nossa história é em torno disso, dele buscar ser quem ele é, descobrir quem ele é. Então ele vai contar com a ajuda da noiva, já que ela já estava pronta ali, esperando ele no dia do casamento, e do vaqueiro, que é o marcador, que é o melhor amigo dele. Então a nossa história é: qual é a nossa essência? Quem nós somos? Que todos os dias, dia a dia, a gente se perde daquilo que a gente é, a gente esquece quem a gente é, de acordo com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E aí a gente precisa de mãos, pessoas que nos ajudam, que seguram a nossa mão para nos devolver a nossa memória, quem nós somos, por que nós viemos. Então, a nossa história vai contar isso junto com a força do Nordeste, a força do vaqueiro e tal, um espetáculo maravilhoso. E aí você falando sobre as mídias, a rapidez que a mídia entrega isso. A gente estreou no domingo, em menos de 24 horas, tinha um vídeo nosso com mais de, olhei agora, 153 mil visualizações, e uma mídia junina de fora, que nem aqui do estado. Tamanha a força que tem para entregar isso para outros públicos, né? Então, Goiás vem crescendo cada dia mais, se mostrando cada dia mais e tomando o seu espaço. Uau, e é muito lindo, né? E é mais ou menos quanto tempo de apresentação para contar toda essa história? Aqui a gente dança até 30 minutos, porque é o tempo que a federação perde, né? Pede. Então, todos os grupos a gente gira em torno disso, de 25 a 30 minutos. A gente está com 29, eu não sei os meninos. Uma performance de 30 minutos. Isso. Um espetáculo, que a gente costuma Um falar. espetáculo, uma performance maravilhosa. Eu não posso perder. É uma história, um enredo contado em até 30 minutos, né? Até 30 minutos. Imagino. As pessoas acham que é muito tempo, mas não é. Não, de fato, para você contar uma história de início, meio e fim, você tem que dar uma corrida muito grande. E uma história em que as pessoas consigam, né, entender dentro de uma relação, né, poética. Isso. Né? Então, assim, é maravilhoso. Eu realmente fico muito feliz. E isso acaba se tornando inesquecível para algumas pessoas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre essa interação do público, né? Que você mencionou sobre esses quantitativos de público e tudo mais. Vocês fazem algum tipo de interação? Como é que é a relação de vocês com o público de vocês? Vocês conseguem interagir durante o espetáculo ou não? Ou o espetáculo é fechado e essa interação ela ocorre em algumas apresentações prévias? Como é que funciona isso? Nós temos uma torcida fiel que nos seguem. Fã-clube! A Arrepia Uai. É a nossa torcida fiel. Tem até um grupo no WhatsApp, quem quiser participar. Isso, vamos chamar. A minha mãe, Marlene, beijo, mãe, que toma conta da torcida. E eles nos acompanham desde os ensaios, desde janeiro, até os arraiais, ajudando a gente.
e nas apresentações. Nós sempre lançamos as agendas, né, da semana e eles estão lá firmes e fortes. E ajudam. Com certeza. No nosso último evento, que foi o arraiá que nós fizemos no último sábado, dia 31, eles estavam lá trabalhando nas nossas barraquinhas, torcendo quando a gente estreou. E essa ajuda é muito importante, né? Não só de família e amigos, tem pessoas que eu nem conheço lá, né? Que simplesmente se simpatizam pela quadrilha e querem seguir. É pela causa. Sim. A gente já tem, assim, eu acho que fora esse público que acompanha sempre, né? Sempre tem, assim, igual ela falou, a família da Amanda, a minha família, as pessoas que conhecem aquilo que é feito, que sabem dos bastidores, que lutam junto, sofrem junto, trabalham junto. E quando a gente chega para dançar em algum lugar, concurso a gente não consegue ter tanto contato, porque você fica ali preso naquilo que precisa ser entregue, né? Eu acho que os destaques, noivos, como a Amanda é noiva, já fui noiva, a gente consegue sair mais para falar mais próximo com o público. Mas quando a gente dança em apresentações que a gente fala comuns fora concurso, a gente tem uma entrega maior, uma proximidade maior, até em locais que são muito marcantes, como a gente já dançou em hospitais, onde as pessoas tiram os internos com maca para poder ver a quadrilha dançar, ou em asilo, que é muito gostoso você dançar, que eles querem dançar junto, entrar junto. Então a gente já dançou em clínica de recuperação, que eles entravam assim para dançar junto com o grupo. O ano passado, como eu citei, do autismo, que as pessoas, né, do espectro vinham abraçar a personagem, então você consegue ter essa entrega ali junto com o público mais calorosa nessas apresentações que a gente fala, apresentações comuns, né? Então é muito gostoso você chegar e saber que o seu trabalho tocou alguém. E esse carinho acaba sendo refletido nas redes sociais. Né? Exatamente. Sim, com certeza. Com certeza falam bastante. A interação da Junina Jeripoca com o público é interessante, porque a minha quadrilha hoje é composta do público que me assistiu ano passado. Então, assim, a minha família permaneceu e o pessoal que assistiu a nossa quadrilha ficou tão envolvido que hoje são os nossos dançarinos. Então, assim, eu acho que é muito interessante você apresentar um bom trabalho e ter conexão com o público, porque você ganha ele só de uma apresentação. Eu tenho um casal que vieram dançar com a gente porque eles viram a nossa apresentação e se encantaram com aquilo, queriam sentir aquilo. Então, a entrega de uma apresentação, e é interessante também a gente falar sobre, porque às vezes o foco das pessoas são apresentações maiores, público maior, e a gente valoriza bastante aquele arraiazinho de rua, de família, que a gente chega lá, só tem a família assim sentada para assistir, tudo bom. Sabe? Nossa, é muito maravilhoso. E é daí que a gente tira coisas boas, sabe? Eu falo que é tudo bom, porque assim, eu vejo a minha visão desse arraiazinho, né, e tudo mais, é só para se divertir mesmo, né, eu vejo vocês assim de uma forma muito profissional, Sim. De espetáculo mesmo, né, como se fosse ir assistir uma escola de samba, as pessoas ficam encantadas. Coisa assim, né, porque realmente eu fiquei, no dia que eu assisti os meninos, e foi uma apresentação assim, num lugar fechado, pequenininho, né, mas nossa, eu fiquei tão encantada, eu falei, oh, meu Deus, coisa boa. E é bom, né, ver que eles estão felizes e que as coisas acontecem, né? Isso é bom, eu fico feliz. E preparo, gente, vamos falar de preparação? Como é que é? Do que vocês têm que abrir mão? Da vida, tudo, de qualquer coisa que não seja quadrilha. Em janeiro, quadrilha. Né? Janeiro Todas vocês têm Sim. as suas profissões, Sim. né? Publicitária, trabalho com estética, né? Farmacêutica, farmacêutica esteta, DJ, e conciliando tudo isso, mãe, né? Marido, esposa, e aí? Me conta, como é que concilia tudo isso, gente? Então, nós três aqui, nós temos um caso em comum, que é a sorte de ter a família presente. Isso. Eu percebi essa sorte. Sim, e o que acontece? Os nossos dançarinos, por exemplo, não são todos... A minha família literalmente é composta por toda a minha família dança, literalmente. Então, assim, eu tenho 2 irmãos que ficam de fora, aí eu tenho minha mãe mais pra mim, nesse caso, que ela dança comigo. Mas, assim, a gente tem a sorte de ter a família. Mas o que acontece? A gente abre mão de tudo, de um almoço de família no domingo, por exemplo, um cinema. Porque os ensaios devem ser finais de semana, né? Sim, finais de semana. Exaustivos, de Encansado. dia inteiro, sábado, domingo. Mas tem junina aí que quando tá chegando perto de campeonato, eles ensaiam durante a semana. Não sei se são também, todas. né? Durante a semana à noite, imagino, assim, pega bem firme. Eu acho que a gente abdica de muita coisa. E tem gente que não aguenta o rojão e sai por causa disso. Não, minha família não aceita, não quer. Eu costumo falar onde eu chego,
principalmente questão profissional mesmo. Eu já começo a doutrinar as pessoas que trabalham comigo sobre o São João. Então, sempre tive pessoas que me ajudaram. E você já avisa, né? Já avisa. Inclusive, Arthur, Alice, Rafa, muito obrigada por ter deixado eu sair no meio do meu expediente para poder estar aqui com a Patrícia e com as meninas hoje. Mas a gente, assim, a gente se entrega de acordar de madrugada para ir gravar matéria. Sim. Já fiz isso várias vezes, ter que acordar 4 horas da manhã para se arrumar, para poder ir fazer prova do Detran. Já apresentei trabalho na PUC, vestido de noiva, para poder ir dançar depois. Então, assim, é muito esforço, né, Amanda, para a gente poder... E como já tem vários anos, né, que a gente está aí nessa jornada junina, a família que não quis aderiu porque não teve outra opção. E os amigos também. Os amigos já falam, ó, eu vou te convidar pelo aniversário, mas se você não for, eu entendo. Não é? É já assim, sabe, né? E a gente cria um ciclo de amizade muito grande na quadrilha, acaba que você convive com essas pessoas, né? O Felipe, meu esposo, conheci na quadrilha, a família dele se tornou a minha família, a minha melhor amiga eu conheci na quadrilha, Gabriela, um beijo. O meu sogro, todo mundo. Hoje tem pessoas que são da quadrilha que são meus padrinhos de casamento, então ali você fecha naquilo ali, sua vida se torna aquilo ali, você vai trazendo pessoas para dentro. Para as pessoas dançarem, né? Na quadrilha e viver aquilo ali com você. Ou você leva junto, ou tem que sair. Ou tem que sair. Porque... A minha irmã, ano passado, ela não teve tempo nem de fazer a gestação dela, porque a minha irmã é a noiva da minha quadrilha. E ela dançou grávida até o último momento que ela conseguiu. Ela estava dançando com um buchão de 8 meses, 7 meses. Sim, ela dançou até o fim, porque a gente estava nessa levada de concurso. E a minha quadrilha, ela não tá ainda no nível de ter uma noiva reserva, assim. Então, a minha irmã, assim, ela aguentou até o último momento, assim. Ela dançou gestante, ela passou a gestação dela todinha na nossa quadrilha. Um beijo, mana. Hoje ele já nasceu, tá lá. Tá lá, no meio vai do nosso ensaio já. Vai virar quadrilheiro. Já. Eu costumo dizer, né, em episódios anteriores, eu e a Giovana, a gente fala bastante sobre isso, de que se faz sentir, faz sentido. Exatamente. Então, se realmente faz vocês se sentirem bem, se sentirem realizados, se faz sentido para a vida de vocês, com certeza é a melhor coisa que vocês fazem, né? Porque muito pouca coisa a gente faz pela gente, né? A gente faz muito pela família, pelo marido, pelos filhos, né? Pela profissão, e muitas vezes a gente esquece de si, né? E eu acho que ter uma questão bonita, lidar com cultura, com arte, e com pessoas, né? Eu falo que, no fundo, são pessoas lidando com pessoas o tempo todo. Então, se faz sentir, com certeza faz sentido. E se faz sentido e vocês estão felizes, nós mais ainda, que temos a oportunidade de ver vocês dançando lindamente e fazendo espetáculos maravilhosos. E aí, a gente está chegando um pouquinho já, estamos chegando no finalzinho. E eu queria, assim, saber de vocês, assim, e para o futuro? Como que vocês veem daqui para frente? Vocês, no início da nossa conversa, a Elaine falou um pouquinho sobre a falta de visibilidade de recursos, às vezes de políticas públicas, né? E eu acho que realmente a cultura, ela né? É algo que depende muito das relações políticas, do momento político que a gente vive. E eu queria saber de vocês, assim, qual é a perspectiva de futuro, né? Como que vocês veem, por exemplo, o trabalho de vocês daqui 5 anos? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre inovações, inteligência artificial e essas coisas todas, porque eu acho que isso é legal, né? Muito foi falado sobre questões sociais, mas também sobre a necessidade de trazer o jovem e conseguir conquistá-lo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês veem isso aí. Quem começa? Posso? Pode. Vai lá. Eu acho que não tem como fugir da modernidade, não tem como a gente escapar disso que a sociedade está nos impondo, e eu falo até como comunicação mesmo, que a gente está no dia a dia aí vendo tudo isso que a mídia tem feito. E hoje em dia eu acho que a maioria das quadrilhas já tem contado, como você disse, do chat GPT aí para poder ajudar, e seja numa legenda do Instagram, seja numa capa de uma imagem de tema, como eu percebi muito esse ano. Antigamente a gente tinha que precisar de alguém para fazer uma arte, para desenhar. Então, assim,
A Ribaçaia esse ano faz 20 anos, então eu entrei no terceiro ano da quadrilha, se não me engano. Então a gente foi galgando ali construções que hoje é muito mais fácil você fazer, né? E aí, sobre essa modernidade dos espetáculos, as pessoas, da mesma forma que elas cobram você sair daquela coisa antiga, quando você faz algo muito grandioso, mas cadê o tradicional? Né? Então, é complicado, acho que a Elaine falou sobre isso agora há pouco. Então, a gente não tem como a gente não se reinventar, porque quando você faz espetáculo no outro ano as pessoas querem algo melhor, querem algo maior, querem fogos, querem isso, querem aquilo outro, e ao mesmo tempo você tem que manter o anarriê, o resgate. Isso, tem que ter a roda, tem que ter o cavalinho, e é complicado. Mas não tem como a gente fugir da modernidade. Então, a gente precisa... Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande dos grupos hoje. Manter a tradição, que inclusive é pedido nos concursos, você precisa ter uma roda. Deve ter um critério, né? Alguns pontos tem os passos, tem as músicas, e aí, ao mesmo tempo, você precisa fazer algo novo, você precisa trazer algo novo. Também então, trazer cada isso. quadrilha tem a forma de construir, trazer essa modernidade para dentro do seu grupo. Não tem como a gente escapar disso. A gente vai ter que se adaptando para trazer o São João, não perder a raiz e seguir essa modernidade. E até trabalhar melhor os temas também, trabalhar o tema inteligência artificial, né, para os próximos aí, com certeza, né, A tecnologia está aí para ser usada. E ser usada com sabedoria, né? A gente tem que, se a gente souber usar e entender que isso é uma ferramenta e que essa ferramenta ela chegou para nos ajudar e nos auxiliar a melhorar, eu acredito que principalmente na questão da divulgação, né, Patrícia? Antigamente não tinha, assim, eu lembro de quando eu entrei, as coisas, o acesso que a gente tinha, porque Goiás ainda era muito pequeno no cenário junino brasileiro, né? Então a gente teve grandes quadrilhas que foram levando Goiás para fora, Chapéu do Vovô mesmo. E a gente tinha uns videozinhos no YouTube da Beija-Flor do Sertão que a gente assistia, que a qualidade era bem fraca, e a gente foi trazendo. Hoje nós temos grandes portais aí, o Portal Junino daqui de Goiás mesmo tem entregado um trabalho maravilhoso para fora. Então, assim, lá no início a Ribaçaia fez a Riba TV, e aí depois teve o Grupo Viva que também fez alguma coisa, e as pessoas foram trazendo essa forma de divulgar o mundo junino para poder levar Goiás para fora, né, para dar essa visibilidade. E hoje nós temos grandes portais, pessoas que trabalham com isso, nossos fotógrafos, né, Letícia, Larissa, que fazem esse trabalho de divulgação. Então a gente precisa seguir essa modernidade para entregar o nosso trabalho para mais gente fora daqui. Eu quero que vocês aproveitem então esse momento, esse espaço para poder passar o @ do grupo de vocês e falar um pouquinho para o pessoal. Fala aí para a câmera. Vai, Elaine. Começa, Elaine. Então. Pede o pessoal seguir, fala, segue lá. Segue lá, gente. Não é só uma questão de seguidores, é acompanhar mais, saber um pouco mais. As pessoas, a quadrilha ela é muito... ainda é um enigma para as pessoas, porque a maioria das pessoas que nos contatam fala assim, eu nem sabia que tinha stand de quadrilha, como que eu faço para contratar, como que chega até vocês? Então, o primeiro passo é nos seguir nas redes sociais, porque aí você já entende o nosso trabalho, se é aquilo que você quer para o seu evento, e você conhece mais sobre a gente, porque quando a gente chegar até o seu evento, você já estudou um pouco sobre nós, e se você pesquisa sobre a minha, você já acha dela, que já acha dela, então, assim, a melhor maneira de nos acharem é nos seguirem nas redes sociais. Então, segue a gente lá, @JuninaGiripoca. Estamos lá à disposições. E estamos com a agenda aberta também. Isso é bom. Sim. Vamos lá. Então, gente, nosso @ é @QJRibaçaia. Segue a gente lá. A gente conseguiu alcançar essa semana, depois desse boom, desse vídeo que eu falei aí, 12 mil seguidores orgânicos. Olha que bom. Crescendo cada vez mais e... como a Elaine disse, a gente posta a nossa agenda semanal lá, já colocamos a dessa primeira. Semana que vem a gente vai estar lá no Arraiá do Bem, então segue a gente que a gente vai postando lá para conhecer a nossa história, saber um pouco o que a Ribaçaia está trazendo esse ano. O seu @ é Junina Giripoca. Junina Giripoca. Isso, JJ. Junina Giripoca, hein, gente? Segue lá também. E Amanda, fala o seu aí. Então, gente, faz o merchan. Se você gosta de quadrilha junina, gosta de arraiás, de comidas típicas, sigam a gente, QJ Uai São João. Lá nós lançamos as agendas semanais e tudo que envolve o grupo, né? Todas as novidades. E então nos sigam, deem essa oportunidade da gente estar mostrando o nosso trabalho. E isso. Certeza, não, com certeza vai bombar. Com certeza.
Eu fico muito feliz. Eu queria, então, finalizar dizendo que eu fico lisonjeada de estar recebendo vocês. Eu sou apaixonada por cultura, né? Estudo cultura há muitos anos e eu acredito muito nesse trabalho, né? Tudo que inclui cultura, diversidade, mulheres e pessoas de uma maneira, e principalmente minorias, me interessa. Eu acho que as pessoas precisam entender realmente a importância disso para a vida, né? Trabalhar é muito importante, ganhar dinheiro é muito importante, mas somos seres sociais, a gente precisa. E nós, mulheres, nós temos uma missão, eu acredito muito nisso, que a gente tem uma missão de agregar. A gente agrega, onde a gente está ali tentando conciliar, a gente concilia trabalho, concilia estudo, né, concilia família. Então, eu acho que esse é um pouco do nosso papel aqui na vida, no mundo, né? Eu acho que eu tenho muito isso comigo. Então, quando eu pensei nesse espaço de partilha, ou elas podem, eu pensei, primeiro, para poder dar essa visibilidade. A gente fala, olha, a mulher ela está à frente, sim, ela pode, ela consegue, ela tem capacidade. E depois mostrar para vocês mesmos que é isso, né? Se não for a gente, as coisas não acontecem. E muitas vezes você não está, às vezes, você não é aquele protagonista, aquele que está ali em primeiro lugar, mas sempre atrás de alguém você está, e aí você está ali dando suporte, dando apoio, né? Foi um pouco do que a Amanda falou, né? Sim. Que o marido dela falou, olha, quando a Amanda fala, eu tenho que escutar. É mais ou menos isso, né? Então, para finalizar, eu queria agradecer demais a presença de vocês, agradecer a forma como vocês se colocaram. Eu sei que, querendo ou não, né, vocês de alguma forma, tem uma questão de mostrar cada um o seu trabalho e vocês competem entre si, né? Então, são competidores entre si e estão lá nas competições, mas eu fico, para nós é uma honra estar recebendo vocês aqui. Eu queria muito agradecer aos nossos apoiadores, né? Estamos em busca de apoiadores para esse projeto, mas temos alguns apoiadores muito importantes, que é a Praxis Hub, né, que é a agência de comunicação 360, que nos ajuda e que nos apoia. A Clínica Bioestética, e aí eu quero aproveitar para dar uma informação, e aí eu até imprimi aqui para mostrar para vocês, né? Depois eu vou passar tudo isso para vocês, tá? Então, a Clínica Bioestética está oferecendo para vocês 3, né? O que ela chama de bioexperiência corpo e rosto, né? Então, depois eu vou passar direitinho o flyer para vocês, que é uma massagem relaxante nas costas com pedras quentes, e uma massagem facial com efeito lifting, tá? É uma sessão de 60 minutos para vocês relaxarem, Quadrilheiro precisa. né? Que eu sei que vocês precisam, Cansativo. é cansativo. Então, depois eu vou passar direitinho para vocês. E pensando já nos nossos espectadores, né? E principalmente nesses quadrilheiros, né? Não só em vocês, mas no público de vocês, eu vou colocar lá no Instagram. Peço que vocês sigam o Instagram delas podem e peço para o pessoal também seguir. Então, nós vamos colocar uma promoção lá, também da Bioestética, que vai chamar Arraiada Beleza, especial de junho, que é um voucher com 15% de desconto em qualquer procedimento estético, tanto harmonização facial, emagrecimento, massagem, protocolo. Aí é só entrar em contato. Eu vou deixar lá o post e eu quero que vocês nos ajudem a divulgar isso aí. Tá? E também quero agradecer a minha amiga querida, Merópia Papadelis, que me forneceu esse chapéu lindo. Olha, lindo, tá bonito, linda, né? E a Merópia, ela esteve conosco, né? Esses chapéus, eles estão fazendo um sucesso, agora com a pecuária fizeram um sucesso, Isso. né? E
e agora com festa junina, essa coisa toda, então ela costuma dizer que esses chapéus são mais que um chapéu, é uma identidade. Então ela falou, Patrícia, você precisa estar com uma identidade junina, então você vai de chapéu laranja. Eu falei, ai, que bom! Né? Ela definiu a cor do chapéu para mim. E ela é muito, muito querida, uma amiga muito querida e com certeza uma batalhadora, uma mulher que começou na 44, né, como muitas mulheres que a gente conhece, trabalhando com roupa, e hoje está super bem, super feliz, com uma nenezinha linda, a nossa pérola linda. Então, ó, Merope, um beijo para você. Muito obrigada. Fiquei linda, não fiquei, gente? Combinou super. Não combinou? Então tá bom. E a chefe Verônica Nascimento, né, que proporcionou essa torta maravilhosa aqui, que nós vamos comer daqui a pouco, que é a Verônica também, uma graça. Ela trabalha com tortas e fez ovo de Páscoa salgado, enfim, ela nos ajuda, nos apoia e eu fico muito feliz, né? E se você tem alguma marca ou trabalha com mulheres e que queira nos apoiar nesse projeto tão lindo, né? Eu falo que é tão lindo, mas é lindo. De mulheres, estamos à disposição. No mais, meninas, muito obrigada. Foi ótimo, fiquem com Deus e com certeza para vocês. Gente, próximo episódio, Giovana vai estar conosco. Gi, melhora, estamos esperando você para o 9º episódio, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.